realmente o assunto novo depois da P2, capítulo 21, cônicas. Então, conforme eu expliquei para vocês na aula passada, eu até busquei uma figura aqui na internet, né? Seções cônicas. Vou mostrar rapidamente aqui de novo, olha lá. Você vê nas seções cônicas a origem do nome seções cônicas. Né? Com essas imagens aqui, eu devia ter salvo no computador, não salvei. Essa imagem aqui, por exemplo, muito bonita. Ó. Ela mostra para o aluno que vem justamente, vamos ver se a gente consegue ampliar aqui, olha lá, ficou bacana aqui, ó. Só que aqui eu estou vendo que é um site da UFSM, olha só, quase que é o FMS, só que é o UFSM. Então, olha só, não segura ainda por cima, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Foi a primeira figura que eu achei, estou mostrando aqui, espero que a pessoa não reclame comigo. As seções cônicas, tá certo? São os cortes, que talvez ela tenha pego essa figura da Wikipédia, porque parece que está igual, né? É Conic Sections, a Wikipédia em inglês, olha lá, Conic Section, lembra que eu tinha mostrado aqui uma figura para vocês também. Aqui já está outra figura, mas é a mesma, aqui, essa aqui, né? Essa aqui é muito bacana. Aqui nesse site aqui da Wikipedia tem várias figuras que podem ser úteis para a gente explicar esse assunto. Então, por que chama seções cônicas ou cônicas? Porque quando eu corto o cônico um plano, na horizontal aqui fica um círculo, um pouco inclinado fica uma elipse. Se eu inclinar o plano a ponto dele ficar paralelo com essa reta geratriz, forma uma parábola. Se eu inclino mais ainda, posso até deixar na perpendicular, vai formar uma hipérbole. Os dois ramos da hipérbole, o outro ramo está para cima, porque você não pode esquecer que o cone tem, na verdade, dois ramos aqui, ó, como nessa figura aqui. Olha lá a hipérbole formando, tá vendo? Ramo de cima, ramo de baixo. Circunferência, elipse, um pouco inclinado o plano, e o plano inclinado a ponto de estar paralelo à reta geratriz, forma uma parábola. Então, aqui você já tem uma noção das curvas cônicas e por que elas chamam cônicas, como é que funciona esse corte do cone, tá certo? Bom, beleza. Mas aí a gente começou a ver o seguinte, beleza, aqui está a elipse, ela vem de um corte do cone, mas como que fica a questão da equação da elipse? Como que eu posso saber uma equação? Aí eu fiz uma dedução da equação da elipse para vocês na aula passada, que eu não vou fazer novamente agora. Da onde que eu parti? Eu parti de uma propriedade que o próprio grego Apolônio, olha lá, Apollonius of Perga, agora surgiu na última aula não tinha, agora surgiu um verbete aqui do Apollonius of Perga, ó. Deixa eu ver se... Eles vão falar todo o trabalho dele. O próprio Apolônio não tem, é muito antigo, né? Não tem imagem do cara, né? Não tem, olha lá, várias propriedades que ele descobria das curvas, tá vendo? Ó, isso aqui é da parábola, depois a gente vai voltar para falar disso aqui. Ele descobria propriedades dessas curvas. Ó, páginas de uma tradução para o árabe do século IX, do trabalho sobre cônicas do Apolônio. Olha, tem 1100 anos essa página aqui que você está vendo. Há 1100 anos os caras já tinham essa ideia aqui. Olha o cara fazendo aqui a interseção da reta com a curva, tá vendo? Só que está tudo escrito em árabe aqui, ó. Tá? Porque é uma tradução do grego para o árabe, que deve pertencer a algum museu hoje em dia. Mas você vê claramente que ele está trabalhando uma elipse, ó. Você vê pela figura que é uma elipse. Está vendo várias propriedades e tal. Mas, enfim, o Apolônio de Perga, lá na época, vamos ver a época dele, ó. Lá na época de 3º e 2º séculos antes de Cristo, ele já sabia dessa propriedade que eu usei com vocês, que é a seguinte propriedade. É a propriedade de que a elipse, ela se caracteriza pelo seguinte: todo e qualquer ponto dela, a distância desse ponto até um foco, mais a distância desse mesmo ponto até o outro foco, fica constante para todos os pontos. Todos os pontos aqui, a distância vai ficar constante. O que muda é a distância até um foco. Conforme você vai mudando o ponto, vai aumentando a distância aqui. Eu mudo mais, aumentou mais a distância aqui. Porém, também mudou a desse foco ao mesmo tempo. Para o ponto para o lado de cá, a distância para o F2 era pequena, para o F1 era grande. Se eu coloco o ponto para o lado de cá, a distância para o F2 fica grande, a do F1 fica pequena. Mas quando eu somo as duas distâncias, fica constante o valor. Pouco importa se eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou aqui, a distância para os dois focos é sempre a mesma. Então, ele partiu dessa propriedade e ele chegou na equação da elipse, tá certo? Que eu vou colocar na lousa aqui para vocês imediatamente, tá certo? Eu fiz a dedução na aula passada, e não queria ter que fazer as contas tudo de novo, tá? É que eu acho que eu não gravei, né? Depois eu mando essa dedução para vocês digitado no Classroom, não tem problema, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Mas o que eu queria só reconfigurar aqui para a lousa ficar grande, que agora eu aprendi esse esquema também. Você pode colocar 4.096 aqui, ó.
Olha só, beleza. Então, olha só. Mas o que a gente chegou no final das contas foi o seguinte, que a elipse, ela tem, em primeiro lugar, uma lei de formação, né? Qual que é a lei de formação? Essa que eu acabei de falar. A distância, vou até colocar em vermelho para chamar a atenção. A distância do ponto P, de um ponto P qualquer da elipse, até o foco F1, mais a distância de um ponto P qualquer da elipse até um foco F2, é sempre igual a 2A, uma constante. Né? E aí a gente tem que saber informações aqui sobre esse A. Então, como que surge a informação sobre esse A? É o seguinte, quem que são as coordenadas aqui? A gente está partindo para escrever essa lei de formação dessa forma. Quer dizer, a gente sabe que a distância, a soma das distâncias dos pontos até os focos é constante, mas por que constante igual a 2A? Por que a gente escreve assim? Porque a gente está considerando o foco F1 na posição menos C0. Claro, estou considerando que C é um número qualquer maior do que 0. Tá? Tá lá, menos C0 é o foco F1, C0 é o foco F2, F2 está na posição, no plano cartesiano lá, C0, e esse númerozinho A, ele é um número maior do que C. Tá lá, A maior do que C, certo? Então, no caso da elipse, você vai ver que no caso da hipérbole vai mudar, vai ser A menor do que C. Então, eu estou destacando essas coisas justamente para caracterizar a elipse. Tá? Então, você tem essa lei de formação, soma das distâncias do ponto até os focos é constante, a gente coloca a constante igual a 2A, por quê? Porque a gente quer uma elipse específica. Então, você coloca um certo valor 2 vezes A, onde A é um número maior que C. Tá, mas como que eu vou saber que o A é maior que C se eu não sei o C? Olha para os focos. O C é as coordenadas dos focos. Né? Então, quer dizer, o que seria o 2A? O que seria o 2C? O 2C é a distância entre os dois focos. Né? Se você for calcular a distância do foco F1 até o foco F2, vai dar igual a 2C, claro, porque é de menos C até C. Vai dar 2C de distância. Então, quando ele escreveu 2A aqui, é como se ele quisesse um traço, imagina um traço, um segmento, que é maior do que a distância focal. Né? Então, você vê na figura claramente isso. O 2C seria um segmento que vai daqui até aqui, de um foco até o outro. O 2A, ele vai daqui até aqui, tá certo? Esses pontos aqui são chamados vértices da elipse. Eu já vou voltar lá para a equação, antes deixa eu colocar os vértices aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, esse ponto aqui que eu acabei de colocar, ele é o vértice A1. Vamos colocar aqui o nome dele, né? Só que tem alguma coisa errada aqui, calma aí, deixa eu clicar nele. Primeiro deixa eu copiar aqui. Vou copiar isso aqui para não ter que digitar de novo. Copiei, coloquei aqui. Vou dar o nome dele para A1. Aqui, ó. A1. Aqui, A1. Enter. Por que a gente chama de A1? Ele e esse aqui a gente chama de A2, porque ele ele está relacionado com 2Azinho, né? O 2Azinho é do A1. Deixa eu mudar aqui um pouco, aumentar aqui um pouco o tamanho dele para ficar igual ao outro, né? E a gente poderia colocar ele em verde também para diferenciar. Tá aqui, ó. Isso. E aqui eu vou colocar um outro ponto que também vai se chamar, no caso, A2. Então, vou colocar aqui, ó, A2. Ele é o outro vértice da elipse, tá? Se chama vértice. Claro que ela também tem... já deu alguma coisa errada aqui, ó, mudou mesmo, em vez de mudar aquele. Eu achei que eu estava já no outro, né? Fui burro. Peraí, deixa eu copiar aqui. E aí vou para esse aqui, aumento o tamanho dele. Primeiro coloca aqui A2, né? Será que clica? Ah, não está clicando, tem que mudar aqui, ó. A2, rapidinho aqui, turma, só para ficar bacana a figura. A2, Enter, olha lá, cor, deixa no verdão, aqui, e o estilo, dá uma aumentada aqui. E tem esses vértices aqui também, ó. Já que eu coloquei um aqui, já vou aproveitar, o tamanho já tá bom, vou passar para a cor verde, e vou chamar ele de, esse aqui vai ser o B2. Vou chamar ele de B2, olha lá, B. São 4 vértices que a elipse tem. A parábola tem 2 vértices, eu já vou mostrar para vocês. A hipérbole tem 2 vértices, a parábola tem um vértice só. Né? B2, já está ali, bonito. Talvez tenha que aumentar um pouco o tamanho dele aqui, né? Olha lá, beleza. E agora eu vou colocar um último ponto aqui, que eu vou chamar de B1. Você está vendo agora os 4 vértices da elipse.
Vou colocar aqui, B1. Aqui. Pá, clica aqui, aumenta o tamanho, passa para o verde e coloca o nome dele de B1. B1. Pronto, agora está perfeita. Você está vendo a elipse com os dois focos, um ponto qualquer dela, P aqui, e os 4 vértices, A1, A2, B1, B2. Esse eixo que vai do A1 a 2 é o chamado eixo maior da elipse. É justamente ele que vale 2A. Por isso que eu coloquei essas coisas todas aqui para vocês verem. É justamente esse eixo A1 a 2 que vale 2A. E o B1, B2, ele é o eixo menor, tá certo? Ele vale 2Bzinho, em vez de valer 2Azinho, tá? 2C é o segmento focal, tá? Não vai falar segmento fecal. Segmento focal é esse que vai do F1 até o F2. Ele tem comprimento 2C. Comprimento 2C. Do A1 até o A2 tem comprimento 2A. É o eixo maior. E do B1 até o B2 é comprimento 2Bzinho. Esse eixo maior, como é que eu vou saber qual que é o maior ou menor só olhando para a equação? O eixo maior vai ser sempre o eixo onde estão os focos. E você tem como, olhando para a equação, saber onde estão os focos, né? Então, conforme eu fiz na aula passada, eu expliquei para vocês o seguinte, ó, eu até tinha colocado em azul naquela ocasião. Eu vou colocar de novo aqui para vocês verem. A gente tem a equação da elipse que vai surgir a partir dessa lei de formação. A equação reduzida da elipse vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado, talvez o pessoal se lembre da aula passada, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá certo? Essa equação da elipse, ela vai representar o quê? Ela representa... Peraí, deixa eu posicionar melhor minha mão aqui, porque ficou ruim. Puta, ficou ruim também. Essa equação aqui da elipse, ela representa uma elipse com centro na origem e focos no eixo X, tá? Porque o Azinho está debaixo do X. Focos no eixo X. Quer dizer, é exatamente como essa aqui da figura, tá? Agora, e se eu tiver uma elipse de pé? Ela pode estar com os focos aqui, ó. Eu até tinha feito uma aqui, ó. Não sei se ela ainda está aqui, ó, aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui está com os focos no eixo Y. Ok? Cadê os focos dela? Será que são esses dois aqui? Acho que são esses dois aqui, ó. Esses aqui são os focos dela, tá em cima do eixo Y. Ficou um pouco confuso porque sobrepôs as figuras, né? Depois a gente faz isoladamente. Mas é só para vocês saberem do que eu estou falando. Só para vocês terem uma ideia. Essa elipse aqui. Essa elipse que eu deixei aqui, vamos mudar a cor dela aqui para não confundir. Vamos deixar ela laranjão aqui. Ó. Isso aqui, ó. Essa elipse alaranjada aqui, que eu coloquei agora, ela não vai ter mais uma equação igual a essa. Vai ter uma alteração na equação dela. A equação dela vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Peraí. X ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Fechou. Fechou. Tá aqui. Focos no eixo Y. Focos, eixo, Y. Tá lá. Tá certo? E qual que é a relação do A com B? Porque, professor, o senhor só tinha falado de Azinho e de Czinho até agora. Só A e C. Aqui, ó. A e C. E cadê o B nessa história? Aí eu expliquei para vocês que tem o que eu chamo de um teorema de Pitágoras da elipse, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é uma relação válida em todas as elipses, tá certo? E está bem aqui, dá para você ver essa relação aqui na figura. Olha aqui, ó. Você tem aqui, esse traço azul aqui é o Azinho ao quadrado. É a hipotenusa, Azinho ao quadrado, tá aqui. Vamos colocar o nome disso aqui de Azinho, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui. Exibir o rótulo, aí dá para chamar talvez de Azinho, não sei. Azinho, deixa eu ver. Olha lá. Só que tá ruim aqui, né? Vamos colocar daquele tamanho aumentado aqui, ó. Isso aqui, que é melhor. Eu coloco aqui Azinho. Azinho, Enter. Tá aqui. A ao quadrado. Esse aqui seria B. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. B. Aqui, ó.
B ao quadrado. Tá aqui. E esse aqui é C. E justamente, você vê que é C até pela coordenada aqui do foco. O foco está no ponto C0. Então, aqui é C. C. Então, resultado. Você tem aqui a relação entre o A, B e C. Primeiro eu mostrei a fórmula para vocês, né? Deixa eu salvar isso aqui antes que eu perca. Então, você tem aqui primeiro eu mostrei a formulinha para vocês. Agora eu estou mostrando aqui na figura como é que fica. Tá? Deixa eu colocar para o lado de cá, porque senão o cara vai pensar que é B1 aqui. B. Aqui também, C, aqui tá legal. E aqui é o A. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá certo? Então, por que eu estou colocando na lousa aqui as coisas que você precisa saber para resolver os exercícios? Já tem uma listinha de exercício lá esperando por você, tá? Dá uma olhada lá no Google Classroom. Não vai fazer que nem vocês fizeram na P2, que muitos deixaram tudo para a última hora e ficaram desesperados. Já está gravando? KK, boa. Não, já estou gravando. Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando, turma? Estou vendo que uma parte dos alunos já debandou, já foi embora. Vocês estão meio putos, não? Estão acompanhando? Não, tudo bem. Estão acompanhando. Tá legal. Tá joia, tá joia. Obrigado, Vitória, já fiquei feliz aqui. Então, olha só. O que mais que eu preciso falar aqui? Vamos para o livro. Eu esqueci de ver o livro. Vamos ver o que o livro fala e a gente vai comentando em cima. Cadê o livrinho que eu tinha deixado aberto aqui? Olha lá, já sumiu também o livro, tá vendo? Tem certas coisas que estão acontecendo aqui nesse computador que estão me deixando muito puto. Aqui, ó. Acho que está aqui, ó. Tá aqui. Então, olha só. Não, tudo bem. Aqui foi. Tá tudo normal. Então, olha só. Ele começou falando da elipse, primeira que ele pegou para falar. Definição, aquilo tudo que eu expliquei. Consideremos num plano π, que é o plano cartesiano, no caso, né? Só vai ter x, y. Dois pontos F1, F2 são os focos, que eu coloquei ali para vocês na figura. Olha lá, vai acompanhando aqui na figura. Consideremos um plano π, que é esse plano cartesiano aqui. Dois pontos F1, F2, coloquei aqui na figura para vocês verem. Distantes 2C entre si. Um está em C0, outro está em menos C0. A distância de um até outro é 2C, perfeito. Seja A maior do que C, tinha falado para vocês aqui na lousa, né? O A é maior do que C, está aqui. Já tinha colocado isso para vocês. Ao conjunto dos pontos P do plano, tais que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 fica constante igual a 2A, a gente dá o nome de elipse, tá? Então tá aqui, ó, tá feita para vocês. Esse aqui é o conjunto dos pontos que a soma das distâncias é constante, tá certo? Bom, claro que você pode mudar o A. O que vai, olha só, olha como é que ficou a equação dessa elipse aqui, tá vendo? Essa aqui é a equação dela. É que ela não ficou nesse formato aqui que eu coloquei para vocês, porque ali é como se ele tivesse multiplicado por A ao quadrado, B quadrado dos dois lados, né? Repara que se você pegar, deixa eu colocar em caneta preta aqui, uma observação aqui para os alunos verem. Se você pegar uma equação como essa aqui, e você multiplicar por A ao quadrado, B ao quadrado dos dois lados, o que vai acontecer? Olha que interessante. Olha que interessante. O que acontece aqui? Ó? Porque muitas vezes no exercício vai aparecer assim, por isso que eu já estou falando, para já tirar a dúvida. Peguei esse lado esquerdo aqui, multipliquei por A ao quadrado, B quadrado. Peguei o lado direito, que era igual a 1, multipliquei por A ao quadrado, B quadrado. Aí o que acontece? A ao quadrado corta com A ao quadrado aqui. Ó, vou fazer a distributiva, né? A ao quadrado, B quadrado, vezes o primeiro termo. A ao quadrado corta com A ao quadrado, fica B quadrado, X quadrado. Distributiva para o segundo termo. B quadrado corta com B quadrado, fica A quadrado, Y quadrado. Uma vez isso aqui, dá isso aqui. Então, quer dizer, o que eu quero? Exemplo. Uma elipse pode aparecer escrita assim para você, ó. Vamos dar um exemplo aqui para a turma. X ao quadrado sobre 9... outra coisa, não precisa ser sempre quadrado perfeito aqui embaixo, tá? A gente tem o costume de sempre ver aqui elevado ao quadrado, coloca só 9, 16, 25, mas pode ser também 2. Aí significa que o Azinho é raiz quadrada de 2, tá? Não tem problema nenhum. X ao quadrado sobre 2, mais Y ao quadrado sobre 3, igual a 1. Isso aqui é uma elipse. No caso, não é desse tipo aqui, né? Ela é desse tipo aqui, porque eu coloquei o número maior embaixo do... Ó, repara que o número maior é sempre o A ao quadrado, porque A ao quadrado, ele é B ao quadrado mais alguma coisa positiva. Então, o A ao quadrado é sempre maior que o B ao quadrado, né? Nunca vai ser igual,
Porque se for igual, significa que o C é 0. E se o C for 0, os dois focos caem aqui na origem e o negócio vira uma circunferência. Então não pode ser igual o A e o B. Também não pode ser menor, porque se A ao quadrado for menor que B ao quadrado, então isso aqui é negativo. Mas isso aqui é um número elevado ao quadrado, é positivo. Então, como não pode ser igual, não pode ser menor, a única chance que sobra é ser maior, que é a verdade. A ao quadrado é maior do que B ao quadrado, sempre. Na elipse, porque na elipse vale isso aqui, né? Isso aqui é válido para elipse, tá? Elipse. Depois na hipérbole, na parábola, muda essa história aqui. Agora, aqui, porque aqui eu fiz com A ao quadrado debaixo do x, então eu vou corrigir aqui, eu vou colocar um número maior aqui. Vou colocar o número 5 aqui. Agora ficou perfeito. Esse aqui é um A ao quadrado, que é o maior. Esse aqui é um B ao quadrado. Quer dizer, A, aqui no caso é raiz de 5, B é raiz de 3. Pode aparecer assim no exercício a elipse? Pode. Perfeito. Só que ela pode aparecer assim também. Aí como que ficaria? O cara multiplicou por 15 dos dois lados. Aí vai ficar 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado igual a 15. Certo? Olha só que interessante. Igual a 15. Igual a 15. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Isso aqui é uma elipsezinha. Isso aqui é a mesma elipsezinha. Só que, aí, o professor não ensinou essa equação aqui da elipse. Não, é a mesma equação que eu ensinei, só que o cara multiplicou dos dois lados por A ao quadrado, B quadrado. Vocês estão entendendo? E, claro, pode acontecer nesse caso aqui também, tá? Então, estou só dando um toque aqui para vocês. Então, vamos voltar lá para o livro. Só para continuar aqui. Beleza, equação na forma reduzida. Tome um sistema ortogonal, XY, já está ali no GeoGebra o sistema XY. X aqui esse eixo horizontal, Y esse eixo vertical. Tomando o sistema ortogonal como mostra na figura, a igualdade 1, essa igualdade aqui, fica para P igual a XY. Chama P de XY, né? Coloca um ponto P aqui, que aqui ele não teve como fazer, eu fiz aqui. Chama P de XY, faz as contas que eu fiz na aula passada, depois eu digito e mando para vocês no Classroom, tá? Porque eu não gravei, infelizmente, a aula passada. Então, acontece o seguinte aqui, ó. Aqui, ele até fez aqui, ó, tem a conta aqui no livro, tá? Não precisa... Na verdade, a conta tá feita aqui, turma. Ele fez exatamente o que eu fiz lá. Ele pegou a distância do ponto P, XY, até o primeiro foco F1, mais a distância, na verdade, essa aqui é até o F2, né? Mais a distância do ponto P até o F1, aqui ele fez dPF2 mais dPF1, né? Porque o 1 que está negativo aqui, menos com menos virou mais, igual a 2A. Fez a mesma técnica que eu fiz lá na aula com vocês, ó. Isolou aqui uma raiz e elevou ao quadrado dos dois lados, correto? Então, enfim, elevando ao quadrado e simplificando, é que lá eu fiz passo a passo as simplificações, aqui ele já pulou alguns passos, mas a linha geral do raciocínio está feito aqui. Aí aquilo que eu expliquei no final, né, fica a gente passou por isso aqui também, fica um A ao quadrado menos C ao quadrado aqui embaixo, como A é maior do que C, o A ao quadrado é maior do que C ao quadrado, e, portanto, esse número aqui é positivo, então eu posso tirar a raiz quadrada dele, chamar ele de B. Obviamente, passando a raiz para o outro lado, você descobre que isso aqui é B ao quadrado. Se isso aqui é B ao quadrado, então, passando o C para o outro lado, fica... Passando o C ao quadrado para o outro lado, né? Imagina, eu passo a raiz aqui, vai ficar B ao quadrado, aí eu passo menos C ao quadrado para lá, vai ficar A ao quadrado igual... B ao quadrado vai ser o quadrado, que é exatamente essa relação que eu escrevi aqui para vocês. É o que eu brinco, eu chamo, né, informalmente, de teoreminha de Pitágoras da elipse, porque a representação dele é justamente um triângulo retângulo, onde você aplica o teorema de Pitágoras, né? Por isso que eu chamo de teoreminha de Pitágoras da elipse. Tá aí. Bom, voltando aqui então, né? Então, aí chega aqui na equação que eu expliquei para vocês, tá? Essa é a equação dele. Só que, claro, é uma equação, repara que ele partiu ali no começo do raciocínio dele, ele partiu da ideia dos focos estarem em cima do eixo X, tá? Ele partiu da ideia dos focos estarem em cima do eixo X. Então, é uma elipse deitada aqui, que nem a minha aqui no GeoGebra. Então, a equação ficou daquele jeito ali que você viu. A equação ficou com o A ao quadrado debaixo do X. Lembra que o A ao quadrado é sempre um número maior, tá? Nunca vai ser igual
os dois, porque senão o C seria 0, já expliquei. E dá para você ver claramente aqui que ele é b ao quadrado mais alguma coisa, então ao quadrado é sempre maior. Bom, aí ele faz aqui o esboço do gráfico, né? Que eu não vou perder todo esse tempo aqui com vocês, porque a gente já fez ali no GeoGebra. Mas ele vai justificando passo a passo aqui como é que faz cada parte do gráfico, que o gráfico tem que estar dentro desse retângulo aqui. Olha aqui os vértices aparecendo, vocês estão vendo os vértices aqui? Esses aqui são os vértices que eu tinha marcado ali no GeoGebra. Aqui, ó, A1. Ele colocou as coordenadas aqui, ó, menos A0. A2 é outro vértice. A0. Você vê, a distância é 2A. Qual que é a distância do menos A até o A? 2A, que é maior que 2C, porque os focos estão aqui dentro. Tá? Os outros dois vértices aqui, ó, B1 e B2, que eu tinha colocado na figura. Apareceu as coordenadas aqui. 0 menos B, 0B. São os outros dois vértices, tá? Achemos as interseções. Bom, ele tem todo um procedimento aqui para fazer na mão o gráfico. Na mão. Aí você pode ler depois. Eu não vou. Como eu já tenho o GeoGebra para agilizar, esse procedimento para fazer na mão, vocês podem ver depois aí, a gente pode discutir se vocês quiserem. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, está todo exposto aqui em cima. Ele chega aqui na figura. Isso aqui é uma figura bem parecida com a minha, né? Olha lá, ficou até igual o nome dos vértices. Ó, A1, A2, B1, B2, igual eu coloquei para vocês. Olha lá o teoreminha de Pitágoras. A é a hipotenusa, B é um cateto, C é o outro. Tá certo? A relaçãozinha A ao quadrado igual B ao quadrado mais C quadrado, tá? Vamos ver, tá, pop-up. Barulhinho de pop-up, vamos ver aqui. Ana Paula. Permitir, tá aqui. Vocês estão acompanhando? Nossa, o pessoal vai me deixar falando sozinho aqui, não é possível. Vocês estão acompanhando aí, turma? Pelo menos a Vitória e Cassati e o Arthur fiquem aí comigo até o final dessa aula. Vamos ver se o pessoal vai aguentar. Olá, Arthur, valeu. Maria Rosa Paulani Martinelli, Karen Vitória Ferreira Alves, Maria Eduarda Cardoso, Ellen Regina Lisboa Pereira, Daniela Amor. Olha o pessoal aí. Olha o pessoal aí, Juliane e Caroline, que felicidade. Vocês estão entendendo? Ó, para fechar essa discussão da elipse, vamos fazer a comparação como que ficaria a elipse de pé. Olha lá, ó. Olha só. Aqui ele já, você vê que o desenho está diferente aqui, ó. Repara que ele botou o eixo X apontando para baixo e o eixo Y apontando para o lado. Olha como é que ficou. Lembra que eu falei para vocês que vai inverter a posição do B com A? O que eu tinha dito para vocês aqui na lousa? Olha lá, ó. Opa. O que eu tinha dito para vocês? Olha lá. Pode ser assim, que é o focus no eixo X, mas pode ser assim também, focus no eixo Y. Então, inverteu aqui o A com B, tá certo? Então, é um negócio, digamos assim, que você vê aqui no livro também. Você vê aqui no livro também, tá certo? Então, olha só. O que eu ia dizer para vocês aqui é o seguinte: vai chegar nessa figura. Vamos construir essa figura aqui no GeoGebra. Vamos construir aqui no GeoGebra. É melhor do que ver ela já pronta no livro. Então, agora, eu quero fazer uma elipse na vertical. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa aqui da jogada, tira essa daqui, e eu vou, porque essas coisas eu não vou apagar, eu vou deixar aqui, só que eu vou deixar sem aparecer, né? Esses aqui que eu fiz depois e tal. Tá ótimo, deixa aqui. Agora eu vou querer fazer uma na vertical. Ah, você já tinha feito uma aqui. Tinha, ó, tá aqui, ó. Ó, 25x² mais 9y² igual a 225. 225 é 9 vezes 25, né? 8 vezes 25 é 4 vezes 50, que é 200, mais 25, 225. Então, se a gente for escrever essa equação dessa elipse aqui, na nossa forma padrão aqui de equação reduzida, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Exemplo que nós estamos vendo ali agora. É da elipse, dá até para escrever já a equação dela aqui, ó. X² sobre 9, x² dividido por 9, mais y² dividido por 25. Você veja que o número maior, que é o A², está debaixo do y, 25, igual a 1. Acabou. Ó, em primeiro lugar, olhando aqui para, vamos supor que você aprove, você precisa fazer fazer o esboço do gráfico e dizer todos os dados dessa elipse. Quem que vai ser o A²? Você já olha para o maior. A² igual a 25, o que implica que Azinho é igual a 5. Primeira coisa que eu observo. Outra coisa, quem que é o B²? É o 9. B² é igual a 9, o que implica que B é igual a 3.
Tá lá, certo? Então, veja só. E o C? O C é importante por causa dos focos. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso implica, no nosso caso aqui, quem que você vai colocar no A ao quadrado? 5. Quem que você vai colocar no B ao quadrado? 3. Perdão, desculpa. Não é 5 não, 25. A ao quadrado é 25. 25 igual B ao quadrado, que é 9, mais C ao quadrado. Olha só que legal que vai ficar. Vai ficar C ao quadrado igual a 25 menos 9, que é 16. O que vai implicar que C é igual a 4. Então, a distância entre os focos é 4. Vamos começar a fazer o gráfico. Só que, em vez de fazer aqui na mão tudo torto, eu vou fazer ali no GeoGebra, já que eu tenho na minha disposição aqui o GeoGebra. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tivesse só a equação e tivesse fazendo do nada aqui. Só da equação fazendo o gráfico. Já descobrimos que os focos estão no eixo Y. O A ao quadrado está debaixo do Y. Focos debaixo do eixo Y. Já descobrimos que a distância entre os focos é 4. É 8, né? É 2C a distância dos focos, é 8. Então, um vai estar 4 para cima do zero, outro vai estar 4 para baixo do zero. Professor, como que você sabe que é a relação ao zero, essa distância de 4? Porque é a equação reduzida. Depois nós vamos ver, no final da aula, eu vou dar um exemplo para vocês de uma que não está no zero, o centro. Não está no zero, zero aqui o centro. Vocês vão ver que vai alterar aqui a equação. Tá? Mas, por enquanto, é equação reduzida. O centro está no zero. Então, se a distância é 4, a distância do foco até o centro é 4, né? Dos dois focos até o centro é 4. A distância entre os dois focos é 8, no caso aqui, né? Então, o que acontece? E eles estão no eixo Y, então onde é que eu vou colocar esses focos aqui? Eu vou pegar aqui o ponto, vou colocar um foco no menos 4, 0, estou de acordo com a equação, e vou colocar o outro foco no 4, 0, tá legal? Vou colocar aqui, ó, são esses dois aqui, ó. São esses dois aqui, ó. Não precisa nem fazer um foco novo, só chegar e aproveitar os dois. Eu estou olhando ali, estou vendo que o ponto já estava colocado ali, ó. É só, ó, um está no 0, 4, outro está no 0, menos 4, tá lá, 0, menos 4, chamei de G1 esse foco, está no 0 menos C, então, como C é igual a 4, é como se fosse aqui 0 menos 4, e o outro foco vai estar lá no 0, 4. G2 eu chamei. Tá lá, já coloquei os dois focos aqui. Tá ótimo. Agora, o que mais? E já coloquei no eixo Y com a distância certa. Agora, o que mais que a gente poderia ver aqui dessa elipse aqui? Montar o teoreminha de Pitágoras dela, fazer ali na figura, tá bom, mas primeiro vamos fazer ela aparecer aqui, né? Não, podemos também ver, antes de fazer ela aparecer, podemos colocar os vértices, porque a gente já tem o Azinho e Bzinho. Aonde que vão estar os vértices? Esses eu acho que ainda não coloquei aqui, né? Esses eu não coloquei. Onde é que vai estar o Azinho e o Bzinho? O vértice A1, olha só, 5. Aí todo mundo vai lembrar da outra figura que eu tinha colocado, ó, na outra figura, cadê? Aqui, ó. Na outra figura eu tinha colocado os vértices aqui, né? Cadê eles aqui, ó? Olha lá, cadê os vértices aqui? Olha lá, A2, tá vendo? Ó? Cadê o outro vértice que eu não tô vendo aqui? Isso aqui tá estranho. Será que é esse aqui? Não, não é. Não sei onde foi parar. Cadê ele? Deveria ter aqui um menos 6, né? Será que é esse aqui? Ele não ficou exatamente no ponto que devia ficar, tem que ir um pouquinho para cá. Não, tudo bem. Então tá aqui, ó. Você tem aqui os dois vértices que eu tinha colocado. Ó. Aí você vai falar, o A1, A2 é no eixo X, é na horizontal. Não, mas isso é porque os focos também estavam aqui. Né? Os focos também estavam na. Olha lá os focos, onde é que eles estavam, tá vendo? Cadê aqui o outro foco? Olha lá o foco. Tá vendo? Então, com os focos na horizontal, aí os vértices A1, A2 fica na horizontal também. Porque o Azão vai ter a ver com 2Azinho, que é o eixo maior. Agora, o eixo maior, ele está onde? O eixo maior está... Cadê? Deixa eu tirar esse negócio daqui. O eixo maior está aqui, no Y. Então, esses vértices vão ter que estar no Y também. E onde que eu vou colocar eles? Aí você olha para o Azinho. O Azinho deu 5. Então, um vértice vai estar no 0, 5, o outro no 0, menos 5. Vamos colocar eles aqui. Esse aqui seria o nosso A1 aqui no caso. Esse aqui é o nosso A2 aqui no caso. Vamos mudar o nome deles aqui. Ó. Vamos colocar A1 e A2. Olha lá. Azão 1. Já vou até copiar. Enter. Deixa lá.
E azão, só que essa cor aqui não ajuda, né? Deixa eu colocar preto mesmo. E vou colocar aqui azão, não ajuda o aluno a enxergar. E azão 2, tá aqui. Azão 2. Lá, enter. Tá. Vou colocar preto também. Tá aqui. Certo? Então, eixo maior, A1, A2, vale 2Azinho, que no caso vai ser 10, que é maior do que 2Czinho, que é 8. Tá? Agora, o eixo menor, o Bzinho é 3, o eixo menor é o Bzão 1, Bzão 2. Então, ele vai estar aqui, Bzão 1, Bzão 2, mas vai estar aqui no eixo X aonde? Menos 3 e 3. Vamos colocar ele aqui rapidamente, para os alunos não ficarem muito chateados. Menos 3 e 3. Tá aqui. Vamos mudar o nomezinho deles aqui, ó. 3. B1, aqui no caso, o que está no menos 3 é o B1, e o outro é o B2, tá? Outro é o B2, aqui. Vou colocar para cá rapidamente, tá? B2, enter. Tá lá. Bom, agora eu já marquei, sem traçar a figura da elipse, eu já marquei os dois focos, tudo de acordo com a equação, tá vendo? Tudo de acordo com a equação aqui. Já marquei os dois focos, já marquei os dois vértices que estão no eixo, são extremidades do eixo maior, e já marquei os dois vértices que são extremidades do eixo menor. Agora eu vou passar o gráfico da elipse. A equação já está digitada aqui. Se tiver certo, vai passar certinho nesses pontos aí. Pum, certinho. Show. Pegou certinho nos vértices ali. Aí o teorema de Pitágoras, aqui na outra elipse, o teorema de Pitágoras tinha ficado dessa maneira aqui que a gente tinha visto. Cadê? Não, essa aqui pode ir para o saco. Essa aqui joga fora, apagar. Cadê a outra elipse? Está aqui. Como é que tinha ficado o teorema de Pitágoras nela, que a gente tinha colocado? Opa, opa, e opa. Estava aqui na outra, na deitada. Vocês estão comparando aí com a situação da deitada. Coloquei rapidamente aqui para você lembrar. Será que, olha a posição que ficou o B na vertical, o C na horizontal e o A é hipotenusa. Nessa próxima elipse que a gente está estudando agora, essa laranja que está de pé, ela continua sendo uma elipse. Então, continua valendo aquela mesma relação. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Está valendo isso aí. Porém, a posição do triângulo retângulo vai mudar. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Deixa eu tirar esses da outra elipse e deixa eu fazer esse aqui da... Tirar aqui a outra elipse e voltar para essa que a gente está estudando agora. O C, olha, o C tem a ver com os focos. Na outra elipse ele tinha ficado deitado, o C, olha ali ele. Ele estava assim na outra. Nessa agora, ele vai ter que ficar de pé. Então vamos colocar um segmento aqui para representar o C. C, certo? Eu tinha dado uma engrossada nele. Vamos dar uma engrossada aqui. 1, 2, 3. Beleza. Tá bom. Vamos colocar ele numa outra cor aqui para diferenciar. Vamos colocar ele verdão aqui, pronto. E vamos tirar o rótulo também. Pum, tá aqui. Quer dizer, o rótulo não precisa nem tirar, é só você colocar que ele aqui é o C, na verdade. Então coloca aqui, C. C. Enter. Tá lá, agora sim. Esse é o C. Depois aqui vai ser o B. Quer dizer, inverteu. Na outra elipse, o B estava na vertical, o C estava na horizontal. Nesse aqui inverteu a situação. O C está na vertical e já vou colocar aqui, ó, segmento. O que é esse R aqui? Não, turma. Deixa eu corrigir isso aqui rapidamente. Esse R aqui, ele tem que sair daqui o rótulo dele, senão vai confundir. Aqui, ó, segmento. Pá, pá. E dá uma engrossada. Dá uma engrossada, passa pro verde. 1, 2, 3. Verde, verdão aqui, ó. Pum. E o nome dele tem que ser... esse aqui agora é o B. Enter, tá lá. E cadê o A azul? Continua sendo a hipotenusa. Continua sendo a hipotenusa, tá certo? Deixa eu colocar esse negócio um pouquinho para cima aqui para não atrapalhar. Aqui, pum, pum. Esse aqui deixa azul, que nem estava a outra hipotenusa. Não, turma. Não. Aqui deixa azul. Não. Aqui deixa azul, igual estava a outra. Passa, engrossa um pouquinho.
e passo o nome para A. Olha lá, Azinho. Enter. Olha lá. Agora você está vendo aqui o Teorema de Pitágoras na elipse de pé. Quer dizer, então agora nós temos as duas figuras aqui para vocês. Tá certo? Depois eu vou mandar no WhatsApp de vocês, porque acho que ficou mais bonita do que essa aqui do... Vamos comparar com a do livro aqui, ó. A1, A2 são os vértices do eixo maior, A1, A2. F1, F2 são os focos aqui. Eu chamei de G1, G2 para não confundir com o outro, né? Mas tudo bem. Eu vou salvar esse aqui como elipse 2, daí a gente volta a outra aqui, ó. Gravar como? Elipse 2. Elipse vert, pronto, tá vertical. Elipse vert. Aí depois o outro eu mudo o nome para elipse OR, de horizontal. Elipse OR, horizontal. Pronto, agora a gente tem as duas aí, tá certo? Em arquivos separados. Então tá aqui, A1, A2, foco 1, foco 2. Aí tem esse aqui também, que para ficar com a mesma cor, eu vou passar para preto aqui, para ter um padrão nas cores, né? Então tá aqui. Vamos ver o B1, B2 dele aqui no livro. B1, B2. Certinho, igual ao nosso. Olha o teoreminha de Pitágoras aqui. A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A é a hipotenusa, B é um cateto, C é o outro cateto. Certinho, igual na figura aqui. Tá? Então, quer dizer, tá... E a equação você tem que vir para a lousa. A ao quadrado aqui, B ao quadrado aqui. Então, quer dizer, turma, eu dei uma geral aqui na questão da elipse para vocês. Tá certo? Para a gente terminar, vamos fechar esse arquivo aqui, tá salvo esse arquivo, vamos deixar o outro arquivo com a horizontal aparecendo, e vamos tentar, antes de passar para a hipérbole, que é a próxima, né, vamos tentar ver aquela, aqui, ó, puta, que bonito que ficou perfeito, esse arquivo aqui com a elipse deitada, né, o que a gente pode deletar daqui? Deixa eu ver, esse aqui, onde é que ele está? Não, esse aqui eu quero. Esse aqui, o que é esse aqui? Não, esse aqui pode jogar fora, lá. Pode apagar várias tralhas, que agora já não tem mais nada a ver. Esse aqui pode jogar fora, apagar. Isso aqui. Esse aqui é erro. Apagar. Esse aqui também já não tem mais nada a ver. Apagar. E esse aqui é origem, deixa aí. Não, agora sim, esse aqui, o que é isso? Não, esse aqui paga também. Tá, agora estamos com o arquivo enxutinho aqui. O que eu queria fazer um teste com vocês antes de passar para a questão da, como é que se diz, da hipérbole, que é a próxima, eu queria fazer com vocês o seguinte: e se eu clicasse aqui nessa elipse e arrastasse ela para cá, e ela ficasse para cá? Como é que ia ficar a equação dela? Como é que seria isso? Ela teria um novo centro, equivaleria a eu clicar nesse centro aqui, ó, que não pode sair daqui, clicar nesse centro e arrastar ele para cá. Vamos dizer que eu mandasse esse centro para o ponto, vamos escolher um ponto aqui, sei lá, 10, 5, para o ponto 10, 5, tá aqui, ó. Quer dizer, eu quero agora uma elipse cujo centro esteja aqui, ó. Ele seja esse centro C, 10, 5. Então, igual, mesma coisa, só que o centro dela vai ser 10, 5. Como é que a gente pode fazer uma elipse dessa? Então, deixa eu colocar aqui, ó, só mudar aqui a caracterização desse ponto. Vamos chamar ele de centro. Vou colocar o nome dele de C. C igual a 10,5. Os alunos lembrarem que isso aqui é onde eu estou querendo o novo centro da minha elipse. C10,5. Como é que vai ficar? Bom, o desenho dela... Veja bem, a gente pode fazer o desenho aqui até, ó, só olhando para essa. O foco tem que estar a uma distância de 1, 2, 3, 4, 5. O foco tem que estar a uma distância de 5 aqui do centro. Então, a partir do 10, se você contar 5 para a direita, vai cair no 15. Então, aqui é um dos focos. Aqui seria o novo foco. Pum. Cadê o outro foco? Está do lado de lá, simétrico. Vamos pegar o ponto simétrico. Olha lá. Quero um ponto simétrico a esse em relação a esse. Pum, já apareceu outro foco, F'. Já apareceu lá. Ah, e os vértices? Bom, o vértice está 1 de distância do foco, o vértice aqui do eixo maior. Então, os vértices estariam aonde? Teria um vértice aqui no 16, pum.
outro vértice simétrico para o lado de lá. Vamos pegar o ponto simétrico. Pá, pá, olha lá, apareceu gelinha, ponto simétrico. E o vértice aqui, B1? Bom, o B1 eu estou vendo que está 1, 2, está 3 e uns quebrados aqui para baixo, né? Vamos ver, cadê esse ponto B1 aqui? É esse aqui, ó, menos 3,31. Menos 3, estou copiando no olho, né? Então vai ficar um pouco aproximado. Vamos tentar colocar aqui um ponto, quer ver, ó? 3,31. Quer ver? Sabe o que eu acho que eu vou fazer aqui? Não, não dá para fazer isso que eu queria. Deixa eu pensar aqui se dá. Deixa eu ver se eu colocar uma reta. Vou pegar aqui. Talvez dê para fazer, não sei, sei lá, se eu pegar uma reta aqui e transportar esse ponto para lá, né? Isso que eu quero fazer. Depois eu apago isso aqui. Coloco uma reta aqui. Coloco outra reta paralela passando aqui. Olha lá, reta paralela, cadê? Reta paralela aqui. Uma reta paralela passando aqui. Ah, interessante, né? E aí eu coloco também uma reta aqui. Uma reta. Não, nem precisa, porque já tem o eixo aqui. Aí eu pego uma reta paralela ao eixo. Uma reta, só que passando aqui. Paralela a esse aqui. Bom, olha lá. Para pegar o ponto certinho, tá vendo, turma? Ficou a mesma distância aqui. Isso que eu fiz uma jogada geométrica aqui. Ponto na interseção. Ponto na interseção. Dessa com essa. Esse é o ponto que a gente quer. Tá certo? Então, agora o que eu faço? Eu apago aqui. Não precisa aparecer essas retas que eu usei só na construção geométrica. Fica só o ponto que eu queria aqui. Esse ponto é o nosso novo B1 aqui. Na hora que eu arrastar a elipse para cá. Cadê o B2 lá para cima? Ponto simétrico. É o ponto simétrico. Pum, pum, apareceu lá. Então você já está vendo começar a surgir essa elipse com o novo centro aqui. A única coisa que você não está vendo é a equação. E também não está vendo ela, a elipse, né? Mas agora com esses pontos aqui fica fácil da gente desenhar a elipse. Aqui no GeoGebra, pelo menos, fica aqui, ó. Tem aqui elipse. Vou pegar aqui um foco aqui. Outro foco aqui. Pum. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não, peraí, eu errei. Na hora H eu errei, turma. Um foco aqui, outro foco aqui, e aí tem que passar por esse ponto aqui. Olha lá, tá vendo como deu certinho? Olha lá, deixa essa elipse marcada aqui. Vamos deixar ela momentaneamente em vermelho para chamar a atenção. Tá aqui, ó. Pum. Vamos engrossar um pouquinho também. Aqui. Tá lá. Aí eu pergunto para você o seguinte, essa nova elipse aqui, qual é a equação dela? Isso aqui, turma, é uma translação. Pega um vetor aqui, ó. Eu peguei o centro e transladei ele para cá, como se ele tivesse ido através desse vetor aqui, ó. Soma de ponto com vetor. Soma de ponto com vetor. Lembra do CAP4 agora. O CAP4 é importante agora. Olha lá, olha o vetorzão que eu deixei aqui em destaque. Eu estou pegando esse centro aqui, que era 0, 0, mais esse vetor. Quem que é esse vetor? Lembra que eu expliquei para vocês no CAP 13? Eu quero saber as coordenadas de um vetor que vai da origem até um certo ponto, é a mesma coordenada do ponto. Então, esse vetor aqui é o vetor 10, 5, esse vetorzão. E o novo centro é 0, 0, mais 10, 5, que dá 10, 5, que é o novo centro. Porém, os outros pontos todos vão estar submetidos a esse vetor. É o mesmo vetor que está transladando todo mundo. Por exemplo, eu quero saber as novas coordenadas aqui do B2, o B2', que está aqui. Tá? Eu nem coloquei nome deles para não perder tempo. Esse aqui seria o B2'. Então, eu tenho que imaginar esse vetor, e que é o mesmo aqui, ó, mesmo vetor, é o mesmo 10, 5, mesma coisa. Olha lá, olha o que apareceu aqui do lado, 10, 5, 10, 5. É o mesmo vetor. Não vou nem desenhar, para não encher o saco. Deixa eu apagar aqui. Apagar, senão vai poluir a figura. Pega as coordenadas desse ponto aqui, que é 0, 3,31, 0, 3,31, aqui, 0, 3,31, e soma com 10, 5. Você tem esse ponto aqui. E a mesma coisa com todos os outros, tá? Foco a mesma coisa, né? Qual vai ser as coordenadas desse foco aqui? Ah, era 5, 0. Então agora vai ser 15, 5. Porque, ó, tá até para você ver aqui, ó, 15, 5. Por quê? Porque é o 5, 0 que estava aqui,
mais esse vetor. Soma de ponto com vetor dá o próximo ponto. Então, para você achar as coordenadas dos pontos na translação, eu já vou falar da equação. Estou falando antes das coordenadas dos pontos. Para você achar as coordenadas dos pontos na translação, basta você ver quem é o vetor que está arrastando todo mundo, porque é o mesmo vetor que está arrastando todo mundo. E quem que é esse vetor? Qual é o jeito mais fácil de ver ele? Você vê as coordenadas do novo centro. Ah, o novo centro é 10, 5. Então, todos esses pontos aqui, inclusive esses que a gente destacou, tipo os vértices, os focos, mas não só eles, esse P aqui, por exemplo. Como que eu vou saber aonde que esse P vai parar aqui na hora que eu clicar e arrastar a elipse para cá, para essa vermelha? Você sabe exatamente onde vai parar, é só você pegar as coordenadas dele, olha lá, menos 4,54, 2,12, estava aparecendo ali. Menos 4,54, 2,12. Pega essas coordenadas e soma com esse vetor 10, 5. Vai dar, sei lá, 10 menos 4,54, 5 mais 2,12. Vai dar um ponto aqui, tá certo? Vai dar, sei lá, 5, qualquer coisa e 7 ponto alguma coisa. Tem um ponto aqui, ó, tá certo? 10, você vai pegar o 10, 5 e vai somar com esse cara aqui. Quanto que é... Aí você tem que fazer a conta aqui, né? Quanto que é 10 menos 4,54? Não, 10 menos 4 é 6. 10 menos 4,5 vai dar 5,5, né? Então é 5,5 e depois o outro vai dar 5 mais 2, 7,12. 5,5. Se você passar uma reta aqui no 5 pontos, você vai ver que vai dar certinho, ó. Deixa eu mostrar para vocês. 5,5 aqui, ó. Aqui, ó. 5,5, mais ou menos aqui. Olha onde é que bateu lá, na altura do 7,12. Tá aqui, um pouquinho para cima do 7. Esse ponto aqui, ó, é exatamente onde veio parar esse ponto aqui. Porque ele é justamente esse ponto mais esse vetor. Tudo está respeitando essa mesma regra que eu estou explicando para vocês. Tá certo? Então, tirei ali só para não poluir muito, né? Mas a questão que não quer calar é a seguinte. O que vai acontecer com a equação? Porque a equação dela era essa aqui. Né? No nosso, vamos escrever aqui na nossa lousa a equação dela. Outro exemplo aqui, deixa eu pegar a caneta. Outro exemplo. Fecha esse exemplo aqui. Outro exemplo, agora de translação. Já um primeiro exemplo. Antes da gente ir para a hipérbole, a gente já dá uma estudada na translação. Depois, lá no final, a gente estuda a rotação de todas elas. Né? Exemplo para mexer com translação. Eu tenho um novo centro. Tinha um centro que era 0, 0. E aí eu passo esse centro 0, 0 da elipse original para um novo centro, que é, no nosso caso, no nosso exemplo, o ponto 10, 5. Olha que interessante. Igual eu mostrei aqui na figura para vocês. Qual vai ser a nova equação? Bom, em primeiro lugar, você tinha aqui uma equação da original. Na equação original, o que a gente tem aqui? O C era 5. Né? Na equação original, o Czinho era igual a 5. Tá? Igual a 5. O Azinho era igual a... Aí eu peguei Azinho igual a... Cadê aqui? Azinho igual a 5 mais 1, que é 6. Azinho igual a 6. Azinho igual a 6. E tem o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Aí não precisa... Só você fazer conta. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado igual B ao quadrado mais 5 ao quadrado. 36 igual a B ao quadrado mais 25. Passo o 25 para o lado de cá, vai dar 11, né? Vai dar 11. Então vai ficar assim. 36 menos 25 dá 11. 11 igual a B ao quadrado. Aí tem um número quebrado aqui nesse caso, né? B igual a raiz de 11. Certo? B deve ser aquele 3,31 lá que apareceu, né? Vamos testar aqui rapidinho. Calma aí. Calculadora. Vamos ver se pelo menos a calculadora ainda funciona aqui nesse computador. Aqui, 11, aí elevado a meio, né? Tem que ser, porque aqui não tem botão de raiz, tem mais essa. Cada coisa, rapaz, que você vê aqui na vida, que por que sumiu a raiz daqui? Elevado a 0,5. Elevado a meio é a mesma coisa que tirar a raiz. Olha lá, ó, 3,31 lá que está aparecendo no GeoGebra, tá? Certinho. Então, B igual a raiz de 11, ok?
Beleza, eu já sei o ABC. Então, eu posso usar isso para escrever a minha nova equação? Pode, claro. Claro que pode. Como é que vai ficar a sua nova equação? Ela vai ter o mesmo ABC. A debaixo do eixo x, porque os focos estão no eixo x, então o a ao quadrado é debaixo do x. Então vai ficar, na hora que você for escrever aqui a nova equação, ela vai ficar sobre, quem que é o a ao quadrado? 6, né? Quem que é o a é 6, o a ao quadrado é 36. 36 mais sobre, eu ainda não estou colocando, mas não está debaixo do x, debaixo do sim, mas calma lá. Mas e a translação? Tem que influenciar em algum lugar. B ao quadrado vai ser 11, então aqui vai ficar 11 igual a 1. Só que, se eu simplesmente colocar x ao quadrado e y ao quadrado aqui, vai surgir essa elipse que já estava antes. A elipse com centro na origem. Que é a mesma coisa que eu tivesse escrito x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. Só que agora não está mais na origem. Então, tem que ser digamos, um x' ao quadrado, um y' ao quadrado. E a questão é, quem é esse x' e quem é esse y'? Vamos pensar um pouco. Ó, eu falei para vocês que todos os pontos da elipse, x', y' tem que ser pontos dessa elipse aqui. Só que os pontos dessa elipse aqui, eu expliquei para vocês que são os pontos dessa somado com esse vetor. Entende o que eu estou falando? Então, quer dizer, você tem que... Para você pegar um ponto aqui, ele tem que ser um ponto dessa aqui somado com esse vetor. Então, qual é a conclusão que você chega? Você chega à seguinte conclusão. Esse x', se eu deixar escrito aqui, deixa eu escrever numa letra melhor aqui. Isso aqui ficou muito feio aqui. Se eu deixar escrito aqui x' ao quadrado... Pô, em vez de usar x' para não ficar complicado, vamos usar u e v. Se eu deixar escrito aqui u ao quadrado, v ao quadrado, e eu quero que dê essa elipse aqui, esse u e v, eles já não são mais esses eixos x e y que tinha aqui. Eles são novos eixos. Eles são eixos, vamos colocar aqui, cadê reta? Reta. O eixo u é esse aqui. Formou um novo sistema de coordenadas, uma mudança de sistema de coordenadas. E o eixo v é esse aqui. Nesse eixo aqui, vamos chamar, aqui ele está chamando de m, vamos chamar de u. Vamos chamar de u esse eixo aqui. Não, turma, sim não. Aqui, ó. U, vamos chamar ele de u. Vem aqui, ó, u. U. Eixo u. Pum, tá lá, u. E esse aqui é eixo v. Olha lá, tá chamando de n, vamos mudar o nome para v. Pum, pum, v. V. Olha que legal. Um novo sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas, a equação dessa elipse vermelha fica exatamente assim. U ao quadrado sobre 36 mais V ao quadrado sobre 11 igual a 1. Tá certo? Então, o que acontece? Mas a questão é a seguinte, geralmente a gente não quer saber, a princípio, qual que é... A gente pode até querer saber qual que é o sistema de coordenadas aqui e tal, mas ele não tem muito trabalho você fazer isso, só você traçar uma reta aqui passando pelo centro, pelo foco, traçar uma reta aqui passando pelos outros dois vértices, acabou. Já achou e escreve a equação assim. A questão é, como é que fica a equação dessa elipse nesse sistema de coordenadas original? Nesse sistema de coordenadas, que não é o U e V. Ele não está aparecendo a letra aqui, mas é o X e Y, ó, eixo X. Tá vendo? Apareceu ali o quadrinho. Eixo Y, aqui. Eu quero saber no XY como é que fica essa aqui. E aí, qual que é a resposta para esse problema? Né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Esse ponto aqui, olha lá as coordenadas, já apareceu as coordenadas ali, ó, 16,5. Ele é um ponto da elipse. Ponto G, 16,5. Olha lá, 16,5. Né? Ele veio desse ponto aqui, que era o ponto 6,0. Transladou, foi para lá. Então, olha só que curioso.
Para eu substituir ele na equação, a coordenada, essa coordenada 16,5 aqui que apareceu dele, não é em relação ao sistema UV. No sistema UV, que eu acabei de fazer as retas aqui, a coordenada dele é simplesmente igual a essa. É 6, 0. Olha lá, no eixo U. O 0, 0 do eixo U está aqui, do UV, o 0, 0 do UV está aqui, que é 10, 5 em relação a esse XY, mas é 0, 0 aqui, em termos do UV. Esse aqui, em termos do UV, é 6, 0. Só que ele virou 16, ele é, na verdade, 16, 5, quando você compara as coordenadas com o eixo X e Y. No UV, ele é 6, 0, no XY, ele é 16, 5. Então, a gente precisaria entender esse mecanismo, como é que transforma uma coordenada da outra. Que aí a gente escreve a equação dessa vermelha, não em termos de UV, como está aqui, mas em termos do sistema de coordenadas original aqui do GeoGebra, XY. Claro que não vai ser simplesmente trocar isso aqui por X, isso aqui por Y, porque se você só trocar por X e por Y, você vai voltar nessa original aqui, e não nessa vermelha transladada. Então, o que a gente teria que fazer? Vamos ver se os alunos estão acompanhando, se eles estão pensando alguma coisa aí. Olha lá, o pessoal digitou alguma coisa, vamos ver. Sim, estou aqui, kkk, sim, prof. Vocês estão acompanhando? Já está bem tarde já, porque a gente atrasou a aula. Eu não sei, 13 alunos, contando com 2 Elias aqui. Então, na verdade, tem só 11 alunos. Substituir x por x menos 10. Sim, olha o pessoal aí. Arthur, eu acho que você matou a pau. E y por y menos 5, você matou a pau. Pelo seguinte, não, você só se confundiu numa coisa, não é substituir o x, substituir o u, né, que eu escrevi ali. Né? Na verdade, você percebe o seguinte, ó, o que a gente tem que se perguntar é qual é a relação entre uma coordenada UV e uma coordenada XY. É uma mudança de coordenadas, como tem no capítulo 20 que eu pulei, tá certo? Então, olha só, eu vou marcar um ponto qualquer aqui para a gente pensar. Imagina esse ponto aqui, um ponto genérico, nem está na elipse, olha lá, chamou de O o ponto, tá certo? Ele deu o nome automático aqui de O. A gente poderia muito bem chegar aqui e mudar, sabe para quê? Para X. Vamos pegar esse ponto aqui. Ou para P, pode ser P também, que já tem um P ali, né? Vou chamar esse ponto aqui de Q, pronto, Q. Esse ponto Q, tá lá. Para não dar confusão. Esse ponto Q, quais são as coordenadas dele no UV? O ponto Q em relação ao sistema UV, ele é, olha só, 1, 2, 3, U igual a 3, e V igual a 1, 2. Ele é 3, 2. Vamos pensar um pouco aqui. Então, olha só. Ponto Q, ele é U igual a 3, V igual a 2. Mas e se a gente for pensar ele em termos de XY? Olha só que interessante. Em termos de XY. Ele vai ser justamente quem? Ele vai ser, olha só no X quem que ele é. 13, 7. Vamos ver o que aparece ali quando eu deixo o mouse. 13, 7. Exatamente. Então, ele é x igual a 13, x igual a 13 e y igual a 7. A gente percebe que se a gente fizer, olha só, resumindo a ópera aqui, se eu fizer x menos u, dá 13 menos 3, que é 10. E se eu fizer y menos v dá igual a 7 menos 2, que é 5. Só que eu já expliquei para vocês o que é em geometria analítica, em vetores, quando a gente faz um ponto menos outro. Porque, na verdade, você está pegando aqui uma coordenada menos a outra, está dando um vetor, que é o 10, 5, que é justamente o vetor que você pegou, o ponto que é o equivalente, o ponto que foi transladado aqui, para chegar nesse Q. Tá certo? Que nem vem ao caso, aqui é um ponto qualquer que está aqui perto da elipse, aqui para dentro. Foi transladado por qual vetor? Foi transladado pelo vetor 10, 5. Então, se você fazer esse ponto Q menos o original dele que foi transladado, vai dar o vetor 10, 5. A ideia é essa, tá? Ou você pode pensar assim, ponto original xy mais esse vetor vai dar o quê? Mas o fato é o seguinte, sempre que eu pegar as coordenadas que eu quero tudo colocar em relação ao sistema original, xy. Sempre que eu pegar as coordenadas que eu quero, xy, menos as coordenadas no sistema novo, o v, vai dar o 10, 5. Vamos partir desse princípio. Bom, coordenadas x menos, coordenadas antigas, que é o x e o y, menos
as coordenadas novas, deixa eu baixar aqui um pouco, tirar esse negócio chato daqui, baixar aqui um pouco e passar para o vermelho aqui para chamar a atenção. Então, vou colocar aqui, ó, coordenadas x em relação ao sistema original, menos a coordenada nova, vai dar igual a 5, vai dar igual a 10, no caso do x. Coordenada y no sistema original, menos coordenada nova, vai dar quem? Vai dar 5, né? Então, qual é a conclusão que eu chego? Que eu quero substituir u e v aqui. Então, a partir dessas equaçõezinhas, elas são equivalentes a eu escrever o quê? Vou escrever aqui do lado. Passo o u para o lado de cá. Ele está menos u, ele vira mais u. Passo o v para um lado da equação. Ele vira v. Igual, igual. Então, ficou u para cá, v para cá. Eu escrevi aqui. X menos 10. Y menos 5. X menos 10. Isso que eu queria mostrar para vocês. Y menos 5. Então, eu vou reescrever essa equação aqui. Essa equação aqui está aqui em cima, ela vai ficar no lugar do u, x menos 10 ao quadrado, x menos 10 ao quadrado, dividido por 36. E eu já vou jogar lá no GeoGebra para ver o que acontece. Mais, e no lugar do v, y menos 5. Y menos 5 ao quadrado, dividido por... Pô, turma, desculpa. Eu escrevi feio. Y menos 5 ao quadrado, dividido por 11, igual a 1. Igual a 1. Essa aqui é a equação da elipse vermelha aqui. Quer ver? Eu vou apagar esse negócio que eu fiz aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. E vou digitar, para ver se aparece a mesma coisa ali. E pode apagar o P também, ó. Apagar aqui e apagar esse ponto aí que a gente já usou para pensar. Apagar. Então, eu vou digitar agora essa equação. Deixa eu digitar ela aqui. Cadê? X menos 10 ao quadrado sobre 36. Então, vamos lá. X menos 10. Olha só o que vai acontecendo conforme eu vou digitar. Ao quadrado. Dividido por quanto? Por 36. Mais, olha, apareceu uma parábola gigante ali. Mais, y menos 5 ao quadrado dividido por 11. Dividido por 11. Igual a 1. Olha o que apareceu. Vocês repararam no momento que eu fiz igual a 1, o que apareceu? Ó, tinha digitado tudo isso aqui. Não sei se vocês estão vendo eu digitando aqui embaixo. Dá para ver a minha digitação aqui no canto inferior esquerdo da tela? Vocês conseguem ver? Vitória e Cassati, está aí ainda, sim. Olha lá. Então, quer dizer, eu estava digitando... Ih, turma. Putz. Eu estava... Aqui, ó, ainda bem que salvou aqui. Mas deixa eu apagar esse negócio aqui. Eu estava digitando certinho ali. X menos 10 elevado ao quadrado, mais y menos 5 elevado ao quadrado, igual a 1. Na hora que eu bater o igual a 1, vai aparecer ali, ó. Não, faltou dividido por 36 aqui, dividido por 36 aqui, dividido por 11 aqui, dividido por 11 aqui, igual a 1, vai aparecer lá. Ó, certinha a elipse. Tá certo? Então, eu estou explicando para vocês como funciona um problema cabeludo que os alunos vivem enchendo o saco. Eu já estou vendo aqui, ó. Já estou mostrando aqui para o aluno. Esse problema da translação, ele é isso. Todo mundo fica transladado por um mesmo vetor. Ou seja, você não mexe, por exemplo, na inclinação da elipse. Se a elipse estava assim, horizontalzinha, ela continua horizontalzinha. Se ela estava vertical, que nem aquela outra que eu fiz no outro arquivo, você pode também fazer translação numa dessa aqui, ó. Numa dessa aqui. Você clica aqui no centro, arrasta ele para cá. Ela vem inteira para cá, ó. Ela fica aqui assim. Mas a ideia é a mesma. A ideia é todo mundo foi transladado para o mesmo vetor. Quais são as coordenadas desse vetor? Exatamente as coordenadas no novo centro. Como que eu escrevo a equação dela? Eu pego as coordenadas desse novo centro, faço x menos x0, y menos y0. Então, o resumo aqui é o seguinte, ó. Se o novo centro de translação, novo centro
de translação, né? Tem coordenadas x0, vírgula, y0, então como é que fica a equação da elipse? X menos x0 elevado ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Claro, no caso dessa elipse que está aqui na horizontal, que eu não vou nem arriscar desenhar aqui, que eu não vou conseguir desenhar uma elipse aqui. No caso dessa elipse que está aqui na horizontal. Se fosse uma elipse na vertical, aí b ao quadrado do lado de cá, a ao quadrado do lado de cá, mas o resto continua tudo o mesmo raciocínio que eu fiz, tá certo? Mesmo raciocínio. Tá legal? Deixa eu só melhorar esse traço aqui. Aqui. Ok, então veja bem. Falei a questão recuperei todas as informações aqui da elipse, falei a questão da translação, expliquei para os alunos. Professor, e se já for dada uma equação assim, ó, olha como que ela ficou escrita aqui, essa equação. Isso pode acontecer. Pode ser que o cara chega para você e escreve uma equação assim, ó. Um outro exemplo de exercício de translação, para a gente fechar e depois terminar a aula falando da hipérbole. Olha só, um outro exemplo aqui de translação. Exemplo. O cara, em vez de ir construindo, assim que nem eu fiz com vocês, ele chega e escreve uma equação. Deixa eu até pegar aqui uma do livro, quer ver? Tem uma bacana aqui no livro. Deixa eu pegar rapidinho aqui, já ela... cadê aqui? Rapidinho, peraí. O cara chega para você e escreve a seguinte equação. Deixa eu colocar. Calma, turma. Calma. Não fiquem putos aí comigo. Olha aí que eu já estou pegando aqui. O bicho já vai pegar aqui. Aqui, o cara chega de... Onde é que estava? Tinha uma equação bonita aqui que eu gostava. Não estou conseguindo achar mais. Tá aqui, ó. Peraí. Putz, aqui, ó. Espera que eu já vou escrever aí. Cadê a equaçãozinha bonitinha que estava aqui? Sumiu, né? Escafedeu-se. Escafedeu-se, turma. Então, aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu digitar aqui para vocês, ó. Já que eu estou com o GeoGebra aberto, deixa eu salvar isso aqui. Salva. E vamos abrir um novo aqui, ó. Novo. Aí eu chego aqui, eu digito o seguinte aqui para o aluno ver, ó. Olha só essa equação aqui. 16x ao quadrado, olha bem, mais 16y ao quadrado, olha a situação, turma. Menos 16x, olha isso, 16x, mais 8y, menos 59, igual a 0. Olha o que apareceu aqui. Aí você vai falar, pô, olha bem isso aqui. Olha bem isso aqui. Vamos investigar essa figura aqui, em primeiro lugar, né? Porque está parecendo até uma circunferência isso aqui. Será que é circunferência? Acho que é uma circunferência isso aqui, né? Aqui, ó. Ah, não, essa aqui é circunferência. Isso aqui é circunferência. X menos 0,5 ao quadrado, y mais... isso aqui é circunferência, não deu elipse. Porque ele colocou... Engraçado, ele errou aqui, ele colocou os números iguais, né? Eu não tinha percebido isso. Ah, não, achei aqui. Achei. Não, acabei de achar aqui. Eu peguei a equação errada, turma. Desculpa a minha burrice aqui, eu peguei a equação errada. Depois eu vou editar essa parte. Alguém até mandou uma pop-up rindo. Aqui, ó. Arthur, você esqueceu de dividir. Sim, eu esqueci alguma coisa aqui, Arthur, mas agora eu já percebi. Eu acabei de bater o olho aqui e ver a equação que eu queria. Deixa eu escrever na lousa aqui para vocês. Presta atenção, esquece esse desenho que eu fiz, Guino. Eu vou editar essa parte da aula. Olha só, presta atenção nessa equação que eu vou escrever agora aqui. Eu vou escrever até em azul, que é um momento histórico. Olha só, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, menos 8x, mais 6y, menos 7 igual a 0. Menos 7 igual a 0. Imagina que o cara coloca esse exercício aqui para você. E fala para você, faça o gráfico da elipse. Escreve isso aqui.
Esboce, valendo 2 pontos, esboce o gráfico da elipse. Determine seu centro, seus focos e seus vértices. Aí o bicho pegou. Aí quando dá o exercício desse tipo, quer dizer, ele não entregou a equação com translação dessa maneira aqui. Ele resolveu entregar a equação com translação, que poderia ser assim e vai acabar assim, mas ele resolveu entregar dessa forma aqui, ó. Essa é a equação. E ele quer saber, igual na outra ali, ó, você olhava aqui para as informações, você já viu o centro, você já via vértice, tudo. Ele quer agora, mas em vez de entregar uma equação desse jeito aqui, ele entrega a equação assim. Agora o bicho pega. A técnica que... Agora vai ficar minha dica para resolver todo tipo de exercício desse aqui. Completar quadrado. Esse é o segredo. Completar quadrado. Como que você completa quadrado? Assim, ó. Primeiro você agrupa x e y. Você pega a equação e escreve, ó. 2x ao quadrado menos 8x, menos 8x. Aí agrupou os x's. Agora agrupa os y's. Mais 3y ao quadrado mais 6y mais 6y menos 7 igual a 0. Beleza, agrupei. Aí eu gosto de deixar o x ao quadrado e o y ao quadrado sozinhos. Então eu coloco em evidência, né? Aqui no caso, eu coloco em evidência o 2. Então fica 2, abre parênteses, x ao quadrado menos 4x. Aí o x ficou sem nenhum coeficiente direto aqui nele, tá? Mais 3, abre parênteses, y ao quadrado mais 2y, menos 7 igual a 0. Tá lá. Ok? Opa. Tá lá. Então, o que acontece? Ah, professor, mas e se não fossem múltiplos? E se a equação fosse assim? Só um rascunho aqui, tá? Não precisa copiar. Se a equação fosse assim, 3x ao quadrado menos 7x. Aí, como é que eu ia fazer? Você ia colocar 3 em evidência, ia ficar o x ao quadrado aqui, menos 7 sobre 3x. Acabou. Só isso. Tá? Eu gosto de fazer assim, mas tem aluno que não coloca nada em evidência. Também pode, não é obrigado a colocar em evidência. Por que eu coloco em evidência? Porque para completar quadrado, é numa expressão do tipo... Deixa eu passar para o preto aqui. Deixa eu passar para o preto aqui, rascunho. Tá? Numa expressão tipo x mais azinho ao quadrado, eu já sei que ela vai ficar x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, está aqui. Mais ou menos, pode ser mais ou menos, né? Pode ser mais ou menos. Pode ser menos também. Então, seria mais ou menos, tanto faz. Então, vai ficar mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2ax. Já está aqui o 2ax, menos 2ax no caso. Aqui no caso, mais 2ay. E mais a quadrado. Acabou. Acabou. Tá certo? Então, quer dizer, isso que é completar quadrado, é você chegar e descobrir quem que você completa para formar isso aqui. Tá? Então, aqui no caso, vamos passar aqui para o azul. Vamos passar aqui para as... Nossa Senhora. Desastre total que é o cara. Aqui, ó. Vamos voltar aqui para o azul. Aqui no azul, a gente faria como aqui? 2 vezes. Aí já tenho aqui o primeiro, que é o x ao quadrado. Tá aqui. X ao quadrado. Menos 2ax. Quem faz o papel do menos 2ax? Menos 4x. Só que se o menos 2ax é o menos 4x, quem que é o a? Pensa aqui no rascunho. Pensa no rascunho aqui. Menos 2ax igual a menos 4x. Corta menos com menos, corta x com x, corta 2 com 4, aqui fica 2, a igual a 2. Pronto. Então, quem vai ser o a ao quadrado, nesse caso aqui? 2 ao quadrado, que é quanto? 4. Pronto, você completou o quadrado, é o nome disso aí. Tá? Ah, professor, eu só vou chegar na equação de cima aqui e meter um mais 4 do nada.
Sim, depois você vai compensar colocando 4 do lado de cá, ou colocando menos 4 aqui fora. Tem que compensar, senão estraga a equação. Mas calma lá. Mais 3 vezes y ao quadrado. Beleza? Tá aqui. Mais 2y. Quem que seria o 2y? Seria o 2ay. Então, vem para o rascunho aqui. 2ay igual a 2y. Óbvio que, no caso, a é igual a 1. Então, quem vai ser o termo que você vai somar aqui? Tem que ser sempre a ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado, que é 1 mais 1. Pronto, você completou o quadrado, turma. Entendeu? Completou quadrado. Puta merda aqui. Completou quadrado. Então, fecha. Agora, tem gente que vai colocar aqui menos 7, menos... Tem o menos 7. O que o Arthur falou, ele tem razão. Na verdade, a hora que eu somei mais 4 aqui, você tem toda a razão. A hora que eu somei mais 4, eu acrescentei 2 vezes 4, que é 8. Então, não. Então, deixa eu corrigir aqui. Menos 2 vezes 4, que é 8. Não, tá certo. Menos 3 vezes 1, que é 3. Tá certo. Ainda bem que eu vou poder editar antes da internet me humilhar, hein? Menos 8, menos 3, igual a 0. Tá lá. Beleza, aqui, bom, então aí o que é... Aqui, bom, aí volta aqui aquela história, né? 2 vezes x menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes y mais 1 ao quadrado, igual a 8 mais 3 é 11, 11 mais 7 é 18, menos 18, passa para o outro lado, 18. Divide por 18, já vou mais rapidão agora, pelo menos, né? Divide por 18 dos dois lados, fica sobre 18. Obrigado, Arthur, dessa aí você me salvou. Sobre 18, sobre 18. Aí vai ficar... No, x menos, na verdade, fica x menos 2. X menos 2 ao quadrado sobre 9, mais y mais 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado sobre 6, igual a 1. Pronto, agora ficou certa a equação, você tinha toda a razão. No centro, bom, o centro continua igual, 2 menos 1. 2 menos 1. O que vai mudar aqui embaixo, né? Quem que é o azinho? O azinho é igual ao quadrado é igual a 9. O que implica que azinho é igual a 3. B ao quadrado é igual a 6. O que implica que Bzinho é igual a raiz quadrada de 6. Certo? Agora, você percebe que o número maior, o denominador maior, está debaixo do x. Então, essa elipse, ela tem translação, porque você está vendo que não é 0, 0 aqui, é 2 menos 1. Então, ela tem translação, está aqui. Mas ela, digamos assim, ela está que nem aquela outra que a gente fez, ela está alongada horizontalmente. Ela está alongada horizontalmente. Tá? O centro dela está lá no 2 menos 1. Deixa eu ver se eu não errei isso aqui também. Não, 2 menos 1, tá certo. Então, digamos, vai estar mais ou menos assim, né? Tá aqui, tá 2, papapá, menos 1, papapá, tá aqui, ó. Mas só que ela está horizontal. Por quê? Porque eu estou vendo que o número maior está debaixo do x, mas tudo bem. Quem vai ser as coordenadas do centro? Já tenho, 2 menos 1. As coordenadas dos focos. Aí tem que fazer o teorema de Pitágoras. Deixa eu voltar para o preto aqui. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c quadrado. Então vai ficar 9 igual a 6 mais c quadrado. Resultado, c quadrado igual a 3. C igual a raiz de 3. Então já dá para saber os focos. Lembra que os focos são menos C0, C0. Sim, mas você agora tem que somar com esse vetor aqui. Lembra aquela história do vetor que tem que somar todo mundo. E o vetor é 2 menos 1. Então, os focos vão ficar foco F1 menos raiz de 3, 0, mais isso aqui. Então, vai ser menos raiz de 3 mais 2, vírgula menos 1. Esse é um foco. O outro foco seria C
zero, só que você tem que somar isso aqui. Então, seria raiz de 3, zero, só que tem que somar isso. Então, fica raiz de 3 mais 2, vírgula menos 1. Esses são os focos. Tá? E os vértices? Os vértices é a mesma coisa. Por exemplo, os do eixo maior, que é o A1, A2. O A1 seria menos A0. Menos 3, zero. Só que você tem que somar isso aqui. Então, seria menos 3 mais 2, que é menos 1, menos 1. Depois, esse aqui seria Azinho 0, 3, 0. Só que você tem que somar com esse. Então, ele vai ficar 5 menos 1. 5 menos 1. Tá legal? 5 menos 1. Então, olha só. Vamos começar a colocar aqui na figura. Os focos são complicados de colocar, né? Eu não sei se eu consigo inserir coordenada ali. Assim, tipo raiz de 3 e tal. Deixa eu ver aqui. Se eu marco um ponto genérico qualquer, será que dá para editar? Deixa eu ver aqui. Se der... Ah, dá, ó. Não, então dá. Quanto que é? Vamos para a calculadora. Quanto que é a raiz de 3 aproximadamente? Vai ficar aproximado o foco, né? Quanto que é a raiz de 3? 3 elevado... Acho que é 1,71, né? 1,73. 3 elevado a 0,5, olha lá, igual 1,73. 1,732, 1,73. Então, vai ficar 1,73, 2 menos 1,73. Né? Então, aqui vai ficar 2 menos 1,73. E aqui, e do outro lado, deu para fazer pega nenhuma. Calma aí, 2 menos 1,73. Deixa eu bater um Enter aqui. Enter. Ah, não, vai. Foi lá. Só que tem a coordenada daqui também, que vai ser menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Enter. Enter. Tá? Esse aqui é um foco. Esse aqui é o F1. Tá? Esse é o F1. Vou colocar rapidinho aqui. F1. Enter. Aí o F2, marca um ponto genérico, agora que eu já aprendi, vou fazer assim. Aí o F2 ficou 1,73 mais 2. 3,73 menos 1. Então vai ficar 3,73. Rapidinho aqui, turma. Pessoal, 3,73 menos 1. Menos 1. Enter. Foi lá. Foco F2. Foco F2. Tá dando certinho, hein? F2. F2. Agora, os vértices. O que a gente viu? A gente já viu aqui os vértices, ó. A1, A2. Menos 1, menos 1, 5, menos 2. Você tá fazendo olho. Menos 1, tá aqui, ó. Menos 1, tá aqui. O vértice ficou longe do foco, hein? E qual que é o outro? 5 menos 1. Putz, a vida. Cadê aqui? 5 menos 1, tá aqui. 5 menos 1. Esse aqui é o vértice A1 e o outro é o A2. Esse aqui é A1, A1 e o outro aqui é o A2. 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 Pronto. Agora falta o B1, B2. Como é que seria o B1, B2? Ele seria com Bzinho, né? O Bzinho é o raiz de 6. Então, originalmente ele seria 0 menos raiz de 6, 0 mais raiz de 6. Só que eu tenho que somar agora ali o 2 menos 1. Então vai ficar B1 igual a 0 menos raiz de 6 mais 2. E o B, certo? E o B2? O B2 vai ficar 0 raiz de 6 mais 2. Quanto que é a raiz de 6 aproximadamente? Raiz de 6 é aproximado, cadê a calculadora? Puta, já fechei. Calculadora é 6 elevado a 0,5. Enter. 2,45 aproximadamente.
Então vai ficar 2,45, menos 2,45 mais 2, menos 0,45. Então esse ponto aqui vai ficar 0, 0 na primeira coordenada, e menos 0,45. Menos 0,45. Enter. Pum. Errado completamente. 0 não. Ah, não, tem que somar o menos 1 também, né? Não, puta, eu somei tudo errado aqui. Calma aí. Aqui foi somado errado. É 0 menos raiz de 6. É melhor eu escrever isso aqui. Espera aí, deixa eu corrigir isso aqui. 0 menos raiz de 6 seria o original, né? Se não tivesse translação. Espera aí, deixa eu corrigir. 0 menos raiz de 6. Opa! Mais 2 menos 1. Desculpa. Isso aqui vai dar igual. Calma. Calma, turma. 0 raiz de 6 mais 2 menos 1. Agora eu não erro. 0 mais 2 é 2, menos 2,45, menos 1, menos 3,45. Menos 3,45. E esse aqui, 0 mais 2 é 2, 2,45 menos 1, 1,45. Agora sim. Um ponto é 2 menos 3,45. Um ponto é 2 menos 3,45. 2, menos 3,45. Enter. Esse aqui deleta. Espera aí. Em primeiro lugar, deixa eu ver se apareceu no lugar certo ali. Teoricamente, sim. Vamos ver se vai dar certo essa elipse aí. Mas deixa eu deletar esse aqui que estava errado. Apagar. E o outro ponto é 2, 1,45. 2, esse aqui. 2, menos 1,45. Menos 1,45. Enter. Dá para ver que está bem errado, né? Que eu calculei aqui. Deixa eu ver aqui se eu errei alguma conta. 0B, 0 menos B, 0B. Somado com 2, 1. 0 mais 2 é 2. Menos 2,45, menos 1, menos 3,45. 0 mais 2 é 2. 2,45 menos 1 é 1,45. Não, 1,45 positivo, não tem sinal de menos. Eu errei o sinal de menos aqui. Que não tem menos. Enter. Agora sim. Esse aqui é o B1, esse aqui é B1, Enter. Esse aqui é o B2, Enter. Agora, turma, que eu já coloquei tudo aqui, será que se a gente digitar... Deixa eu ver se ainda tem alguém me acompanhando aqui. Tem um pessoal que está pelo menos constando aqui. Uma dica para usar a calculadora. É só mudar de científica para... Putz, Vitória, muito obrigado. Isso aí vai me poupar um tempão aqui, porque veja só, na ciência ninguém tira uma raiz quadrada, né? Tira só log, ln, aí a hora que muda para padrão, aqui, né? Científica padrão, tem aqui uma raiz quadrada, olha só, melhor deixar no padrão então, deixa eu minimizar aqui, obrigado Vitória, olha só, pessoal, eu coloquei todos os pontos de acordo com as nossas contas aqui, completamos o quadrado, eu errei, Arthur me ajudou, fiz todos os pontos aqui para vocês verem como é que faz. Só que agora, será que isso está de acordo com isso aqui, ó, que era o começo do exercício? Vamos digitar 2x², agora vem atenção, hein? Toda essa aula pode ir para o saco. 2x² mais 3y² menos 8x. Puta, toda hora que der o tab vai sumir. Então tem que decorar aqui, ó. 2, 3, menos 8, 6, menos 7. Menos 8, 6, menos 7. Apaga isso aqui. 2x² mais 2x² mais 3y² menos 6x, não, menos 8x, estou me lembrando de cabeça, menos 8x mais 6y menos 7 igual a 0.
Turma, olha aí. Turma, dá licença. Com todo respeito. Apesar de eu errar a conta, chegar atrasado, a verdade é que esse exemplo aqui ficou muito legal, hein, turma? Vocês viram ali a elipse dando? Acho que ninguém nem ligou. Puta, uma chamada de spam. Bem agora, uma chamada de spam. Olha só. Estamos aqui, não, tá legal. Olha só. Estamos aqui. Ah, não, esse estamos aqui é antigo. Deixa eu ver aqui. Não estão, não. Vi sim, vimos sim. Linda! Aê! Olha só. Vocês estão vendo aqui. Quer dizer, isso significa que todo esse raciocínio que a gente fez, completa quadrado, expliquei direitinho como é que faz, compensação, toma cuidado, ó. Eu cometi um erro que os alunos, eu sempre zoo todas as turmas que cometem esse erro e eu cometi hoje. Esqueci de multiplicar pelo número que estava fora. Serviu de exemplo, tá? Serviu para botar eu no meu lugar. Então, olha só, compensa aqui por fora, não esquece do número que está multiplicando, divide tudo para ficar 1 do lado de cá. Chegou nessa formulação aqui, você tira o centro, escreve os focos e vértices, e não esquece de somar com o centro, tá? E aí você tem a elipse certinha, tá? Olha, eu vou terminar essa aula, agora, senão vai ficar muito longo, tá? E aí vai ficar ruim também para vocês. Eu vou encerrar com esse vídeo aqui, depois eu faço as edições para... Eita! Vocês viram isso? Porque eu cliquei nessa bola vermelha aqui. Vou encerrar aqui a gravação. Quase que eu abri o Bandicam ali. Interromper a gravação.